Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui da doutrina espírita, logo após a nossa vinheta. Hoje vamos falar sobre fenômenos espíritas. Está na Revista Espírita de 1864, resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Esse é o nome lá do artigo apresentado por Allan Kardec. Colocamos aqui somente fenômenos espíritas por uma questão de espaço. Opa! Caindo alguma coisa aqui do lado. Muito bem. É assim mesmo. Então, aqui, resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Esse é o texto que nós vamos apresentar aqui resumidamente. Eu deixo aqui embaixo na descrição para vocês estudarem todo o artigo apresentado por Allan Kardec. É bem extenso, são 24 itens resumidos por Allan Kardec em toda a doutrina espírita. Ele inicia o estudo dizendo: as pessoas estranhas ao espiritismo, não lhe compreendendo nem os objetivos nem os meios, quase sempre fazem dele uma ideia completamente falsa. Há um fato adquirido pela experiência, é que só a visão ou o relato dos fenômenos não basta para convencer. Aquele mesmo que é testemunha de fatos capazes de confundi-lo é mais espantado do que convencido. Quanto mais o efeito lhe parece extraordinário, mais o suspeita. Um estudo preliminar sério é o único meio de conduzir a convicção frequentemente, mesmo ele basta para mudar inteiramente o curso das ideias. Em todos os casos, ele é indispensável para a compreensão dos fenômenos mais simples. Há um caso na Revista Espírita do capitão Nivrak, que tinha um colega de quartel, também capitão. Ele era espírita, esse seu colega. Nivrak não. O capitão Nivrak não era espírita, e ele brincava com seu amigo sobre os fenômenos que ele relatava sobre a doutrina espírita. Ele fazia piadas com relação ao espiritismo. Um dia, ele nunca tinha assistido uma reunião, nunca tinha visto um fenômeno espírita, nada disso. Mas o amigo dele o orientava, dizia a ele como aconteciam os fenômenos. Um dia ele, passando na frente de uma livraria, viu um livro chamado O Espiritismo em sua expressão mais simples, publicado por Allan Kardec. E custava bem baratinho, 20 centavos de franco. E ele resolveu comprar. Leu o livro, estudou e se interessou pelos estudos. Por isso que Kardec diz o seguinte: depois ele comprou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e começou a estudar com mais profundidade. Por isso que Kardec diz aqui: um estudo preliminar sério é o único meio de conduzir à convicção. Foi o que aconteceu com o capitão Nivrak. Frequentemente, mesmo, ele basta, continua Kardec, para mudar inteiramente o curso das ideias. O capitão Nivrak, ele brincava com as orientações dadas pelo seu amigo sobre o espiritismo. Quando ele começou a estudar, as suas ideias mudaram completamente, né? Então Kardec diz: em todos os casos, ele é indispensável para a compreensão dos fenômenos mais simples. O que prova isso? Lá o relato do capitão Nivrak. Depois ele veio a desencarnar e no mundo espiritual agradeceu muito ter estudado um pouco a doutrina espírita. Continua ainda Allan Kardec: a propensão dos incrédulos, geralmente, é suspeitar da boa-fé dos médiuns e de supor o emprego dos meios fraudulentos. A melhor garantia da sinceridade está no desinteresse absoluto, porque ali onde não há nada a ganhar, o charlatanismo não tem razão de ser. Ou seja, as reuniões que são cobradas realmente têm alguma suspeita de ser fraudadas, né? Mas aonde a pessoa vai e nada tem que pagar e simplesmente recebe a caridade, o charlatanismo não está presente. E continua Kardec dando aqui a primeira orientação sobre as leis dos fenômenos espíritas, que regulam os fenômenos espíritas. Primeira,
O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então, em primeiro lugar, Kardec, ele coloca a doutrina espírita como sendo uma ciência de observação, uma ciência prática, porque ela consiste em estabelecer as relações entre nós, encarnados, e o mundo espiritual. Como filosofia tem como base o quê? Um fundo moral que está baseado nos ensinos do nosso Mestre Jesus, na lei de amor, de caridade e de fraternidade. No item 2, diz Kardec, os espíritos não são, como se pensa frequentemente, seres à parte na criação. São as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos. As almas ou espíritos são, pois, frequentemente a mesma coisa, de onde se segue que quem crê na existência da alma, crê por isso mesmo na dos espíritos. Aqui está o nosso livro, a Revista Espírita, de 1864, onde nós retiramos o estudo do nosso vídeo de hoje, no resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Meus amigos, muito obrigado pela sua participação nos nossos estudos. Assine o canal, clique no sininho para que nós possamos continuar juntos estudando essa doutrina que nos ensina a verdade. A todos, muita paz.